Primeiro, mais uma vez, gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês aqui. É uma nova forma que a gente está tendo de se comunicar atualmente e eu não posso negar, acho o máximo, porque a intenção é realmente passar conhecimento e fazer vocês se empoderarem do conhecimento. A intenção de eu criar o conteúdo foi exatamente essa, foi fazer com que vocês se tornem atrizes e atores principais da sua recuperação. Então, o Falando de AVC para você surgiu com esse intuito e hoje é uma primeira aula, né, online, ao vivo, para as pessoas que se interessam por espasticidade. Então, muito obrigada por estar aqui acompanhando e a gente vai deixar essa aula aí disponível por algum tempo para vocês e tudo que ficar para trás, vocês revejam a aula e a gente tem um grupo lá para poder fazer com que a gente realmente tire todas as dúvidas, tá? Então, sejam muito bem-vindos, tá? E aí a gente vai começar agora a aula. Então, vamos lá. O tema, então, é espasticidade pós-AVC. Então, quando a gente fala de espasticidade, parece que é um bicho de 7 cabeças para a maioria das pessoas. Parece não, é um bicho de 7 cabeças para muita gente que teve AVC. E esse foi um dos motivos de fazer com que eu tivesse a ideia de trazer esse assunto para vocês. Mas antes de falar especificamente sobre espasticidade, acredito que vocês já me conheçam, né? Afinal de contas, vocês estão aqui porque me viram em alguma rede social minha aí, me conhecem de alguma forma, mas para quem não me conhece, eu sou Ludmila Toni, eu sou fisioterapeuta desde 2002 pela Universidade Católica de Petrópolis, fiz mestrado em fisioterapia pela Universidade Cidade de São Paulo em 2008, sou de Juiz de Fora, sou mineira, e retornei para Juiz de Fora em 2008 e desde então sou proprietária de uma clínica de fisioterapia onde fazemos atendimento em neuropediatria e neuroadulto e eu trazendo aí uma proposta muito interessante em pacientes com AVC e uma proposta que tem surtido resultados fantásticos e através dessa proposta surgiu a ideia do canal. A proposta faz com que realmente as pessoas se empoderem do conhecimento e realmente como que é o quadro de cada uma delas, como é o seu quadro especificamente. Então, é muito importante entender o que está acontecendo com você para dar outros rumos na sua recuperação física, tá? E, através disso, vários pacientes vieram falar, nossa, todo mundo precisa saber disso. E aí foi que eu criei o canal Falando de AVC para você, para que esse conhecimento e toda essa proposta se torne viável para a população inteira, né? Então, essa é a proposta do canal Falando de AVC para você. E eu também aqui em Juiz de Fora faço a coordenação do curso de Fisioterapia Neurofuncional do IESP. Então, eu estou dentro dessa área de docência e de atuação clínica já há 18 anos, trabalhando nessas duas partes aí. Então, por isso que eu vim trazer conhecimento e estou o tempo todo na prática clínica também. Então, essa sou eu, muito prazer, né? Para quem não me conhece e para quem já me conhece, eu acho que soube um pouquinho mais, eu acho que eu nunca falei um tanto de mim igual eu estou falando aqui agora. Nos vídeos eles são mais curtos e é com esse objetivo mesmo, de vocês terem informação mais rápida. Mas aqui eu precisava falar um pouco de quem era eu. Então, essa sou eu, além de ser mãe de 2 meninos lindos, o Bruno, de 1 ano, e o Arthur, de 8 anos, esposa do Fábio. E essa eu sou, além de profissional, essa sou eu, né? Ludmila, pessoa física, né? E não jurídica. Então, vamos lá, gente. Eu só queria deixar mais um recado aqui, que eu acho que é importante. A aula vai ter mais ou menos 1h30 de duração. E eu queria que vocês soubessem que na última meia hora
Eu vou abrir para perguntas, vocês vão colocar no chat, então vá anotando as perguntas de vocês aí, as dúvidas que vocês tiverem na hora que eu estiver falando, para que depois eu possa estar fazendo, respondendo essas perguntas, ok? Então, vamos lá. A gente que vai falar de espasticidade, né, pós-AVC. Mas por que falar de espasticidade pós-AVC? Por que eu resolvi trazer esse tema para vocês? Então, esse tema veio porque é muito comum na maioria das pessoas que teve AVC ter o quadro de espasticidade. Então, volta e meia, tem pessoas me perguntando, me mandando mensagem: minha mão começou a fechar, eu sinto meu braço mais duro, eu sinto a minha perna mais dura, eu sinto meu corpo mais duro. Então, e muitas das pessoas não sabem o que é isso. Exatamente o que é isso. Não sabe sequer que existe um nome para isso que a gente chama de espasticidade, tá? Então, é muito comum. Existe um desconhecimento das pessoas que isso é uma característica que acontece pós-AVC, que faz parte do quadro clínico pós-AVC, tá? E isso é uma queixa. O que significa? Por que eu estou falando que isso é uma queixa? Porque na maior parte das vezes ela incomoda muito, ela limita o movimento, ela gera dor, então é uma queixa. Muitas vezes as pessoas não falam assim: eu não consigo movimentar. Geralmente as pessoas falam assim: eu fico dura, minha mão tá dura, e depois fala: eu não consigo abrir a mão, por exemplo, tá? Isso é só um exemplo. Então isso é uma queixa bastante comum nas pessoas que tiveram AVC. Então eu falei, bom, já que tanta gente me pergunta sobre isso, então eu vou falar disso para a maior parte das pessoas aí, para a gente numa aula, para que eu possa conseguir explicar isso para mais pessoas, tá? Então, outra coisa que eu acho importante do porquê falar de espasticidade é que o tratamento surte efeito no controle do quadro da espasticidade. Então, muita gente às vezes acha que está fazendo o tratamento correto. Claro que existe o tratamento para todo o quadro, né? Mas todo o quadro do AVC que eu falo, mas existe também para a espasticidade. A gente tem que levar a espasticidade em consideração, tá? Então, existem aí, vocês vão ver aí lá no decorrer da aula que a gente tem aí uma gama importante, uma quantidade importante de recursos de tratamento para a espasticidade, tá? E além disso, temos que ter o que a gente chama de controle dos fatores que podem influenciar o aumento dessa espasticidade. Então, o que a busca realmente é que fazer com que essa espasticidade diminua, né? A gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas como fazer isso? Existem algumas coisas que nós podemos controlar e que podem influenciar a diminuição dessa espasticidade. Então, o que é isso? Que coisas são essas, tá? Então, eu acho que é importante a gente pensar nesses controles aí, para que realmente, nesses fatores, para que realmente você possa controlá-los de uma maneira mais efetiva, ok? Então, vamos lá. Quem já viu ou quem se identifica aí com esses padrões aí, a gente não fala mais padrão tecnicamente, tá? Mas só para vocês entenderem. Tá vendo que existe aí, ó, uma mão mais dobrada, um punho mais dobrado aqui, um cotovelo mais dobrado. Aqui, ó, o punho já tá mais esticado. Aqui, o antebraço e a palma da mão tá para dentro, em direção à barriga. Aqui a gente tem um punho dobrado, mas com o cotovelo aqui mais esticado. E aqui a gente tem um cotovelo mais esticado com o punho dobrado. Então, essas são algumas formas de representação da espasticidade, são alguns exemplos só que pode estar acontecendo com você. Pode ser que a forma que ela está no seu corpo aí, na sua mão, possa ser diferente ainda de todas essas, tá? E aí a gente ainda tem, ó, os dedos, mas dedos dobrados aqui, mas o polegar nem tanto. Aqui, ó, já os dedos e os polegares, e o punho nem tanto. Aqui com o punho também.
Aqui, ó, só essa região da mão e os dedos não estão tão dobrados. E aqui a gente tem os dedos dobrados, o punho dobrado. Aqui a gente está falando de mão. Então, como que é essa espasticidade no seu corpo? É igual ou parecido com alguma dessas aí que eu mostrei anteriormente? Então, olha aí, ó. Se você consegue identificar que a sua mão fica parecida com todas essas, sabe o que é importante a gente pensar? Que são vários padrões, são várias formas de apresentação. Por isso que a gente sempre fala que um AVC nunca é igual de uma pessoa para outra, e realmente é isso, né? Porque são várias formas de apresentação. Então, aqui são alguns exemplos de membro superior. Quando a gente fala membro superior, mão, antebraço e todo o braço, tá? Isso a gente chama de membro superior. Então, vocês vão ver, ó, que tem aqui o cotovelo podendo estar dobrado ou esticado, o punho, os dedos, tá? E às vezes o ombro, tem pessoas que ficam com o ombro também, com o braço dobrado também, né? Então, essas são as formas de representação. Então, como é a espasticidade no seu corpo? Você olhando essas daí, como que vocês acham que é essa espasticidade no seu corpo? E aí, a gente tem também as representações de membro inferior. Quando a gente fala membro inferior, é coxa, perna e pé, ok? Então, ó, geralmente tem o que a gente chama de pé equino ou pé caído, né? Então, esse pé equino às vezes é difícil de reverter, fica com o calcanhar para cima. Pode ter essa virada aqui de tornozelo, que muita gente me pergunta, né, se essa virada aí, o que que faz, o que que a gente pode fazer para melhorar. Esse pode ser um padrão também do aumento do tônus, da espasticidade, que a gente chama de equinovaro, né? E pode também estender o joelho. Então, geralmente o joelho fica esticado e o quadril fica esticado, mas isso a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, se você tem alguma alteração aí, alguma rigidez, alguma sensação no seu corpo um pouco mais dura, essa sensação no seu membro inferior é parecida com essas imagens que eu coloquei aí, do pé, do joelho, do tornozelo, do quadril, é parecida, né? Então, isso pode ser a espasticidade que faz parte do seu quadro pós-AVC, ok? Então, vamos lá. Qual que é a sensação que a espasticidade dá? Então, assim, se você ainda está com dificuldade de entender se o que você tem é realmente espasticidade, então você sente alguma dessas coisas aí que eu coloquei? Você sente que está duro? O seu braço está duro, a sua perna está duro, o seu pé está duro. Ou rígido, são algumas características, tá? Ou bem rígido, ou travado, ou muito pesado. Então, isso podem ser características de quem tem uma espasticidade. Geralmente, são essas as falas que as pessoas que têm espasticidade usam para falar como que está acontecendo, o que que elas estão sentindo, tá? Então, se você está sentindo que a sua perna está dura, o braço está duro, está rígido, está travado, está pesado, pode ser uma alteração que a gente chama de espasticidade, tá? Então, isso é uma sensação que a maioria, uma fala que a maioria das pessoas tem aí. Mas e aí? O que é espasticidade? A gente veio aqui hoje para falar sobre isso. Eu já mostrei mais ou menos qual que é a representação de braço, qual que é a representação de membro superior e de membro inferior. Tem também, só para vocês não esquecerem, para eu não esquecer e para vocês não ficarem desinformados, a espasticidade de metade do tronco, tá? Então, às vezes, metade do corpo, do tronco fica meio duro, fica meio inclinado, então pode acontecer também. Mas a gente não consegue enxergar isso claramente, igual a gente consegue enxergar de membro superior e de membro inferior, tá? Então, vamos lá. O que então é espasticidade? Mas antes mesmo da gente falar o que é espasticidade, eu preciso trazer para vocês esse conceito de espasticidade
associado com um acidente vascular cerebral, que é o AVC, que esse é o foco aqui da nossa aula hoje, tá? Não significa que a gente não vai ter espasticidade em outras doenças. Pode acontecer em outras doenças espasticidade também. Mas no AVC ela tem algumas características específicas e é dele que a gente vai falar hoje, afinal de contas é o que interessa para nós aqui hoje, ok? Então, acidente vascular cerebral. Acho que todo mundo aí, né, teve um AVC, ou quem está aqui e não teve AVC, cuida de alguém que teve AVC. Tem o conhecimento, eu acredito, que o AVC é a sigla para acidente vascular cerebral, certo? Eu acredito que muitos de vocês também já consigam entender e já procuraram saber, já se empoderaram do que realmente é o AVC, mas eu preciso colocar aqui, até mesmo para conseguir explicar para vocês como que a espasticidade se dá no AVC, ok? Então vai ser rapidinho agora essa parte, só para vocês não se atentarem, não se perderem. Então vamos lá, olha só, a gente tem aqui o nosso cérebro, tá? Toda a nossa estrutura aqui da cabeça, e aqui é como se fosse um corte assim, ó, cortou lá o meu cérebro no meio e eu tirei uma foto de lá pra cá, tá? Então eu tô vendo, é como se eu estivesse de lado aqui pra vocês, tá? Cortando aqui a metade da minha cabeça e essa é a visão que eu tô tendo do meu cérebro, ok? Só que assim, cérebro, você já deve ter escutado falar em acidente vascular encefálico, né? Tecnicamente, a gente fala isso mesmo, que o correto, tecnicamente, seria encefálico. Por quê? Porque todo o nosso sistema nervoso central, que a gente chama, é dividido em encéfalo e medula espinal. A gente tem dois sistemas nervosos, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central corresponde a todo o encéfalo e a medula espinal. Então, o que seria o encéfalo? Então, seria toda essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó, toda que eu estou usando o mouse aqui para vocês verem na figura, ela é chamada de cérebro. Essa parte aqui, toda. Daqui para baixo, a gente tem o tronco encefálico e aqui a gente tem o cerebelo, tá? Então, vamos lá, ó, cérebro, tronco encefálico e cerebelo. Ai, Ludmila, para que você está falando isso? Isso não me interessa. Realmente, para quem teve AVC, só interessa para conseguir entender que o seu AVC pode ter sido aqui nessa região toda do cérebro, pode ter sido no cerebelo, pode ter sido no tronco encefálico. E aí as características vão ser diferentes, a depender da região. Às vezes, se você teve aqui nessa região do cérebro, vai ser diferente dessa região. Se você teve no cerebelo, vai ser diferente do que no tronco encefálico. Por que eu estou falando isso? Porque toda essa junção, todos eles juntos aqui, o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, formam o que a gente chama de encéfalo. Ai, confundiu minha cabeça agora. Por que eu confundi? Porque eu posso ter AVC em todas essas regiões. Então, deveria ser acidente vascular encefálico, certo? Tecnicamente, sim. Mas como a gente já fala, assim, a Sociedade de Neurologia Americana, brasileira, todo mundo conhece isso como acidente vascular cerebral, então ficou acidente vascular cerebral e esse é o nome correto que toda a comunidade científica aceita. E tá certo a gente pensar desse jeito. Mas se fosse levar ao pé da letra, essa parte aqui, ó, toda coloridinha, é a região do cérebro. Isso significaria que eu só poderia ter uma AVC nessa região, e não em cerebelo e em tronco encefálico, tá? Mas tem pessoas que têm AVC em cerebelo, tem pessoas que têm AVC em tronco encefálico, tá? Eu trouxe isso só para vocês entenderem que muita gente me pergunta, é AVC ou AVE? Tá? Então, tecnicamente o correto seria AVE, mas até as sociedades de neurologia já admitem o nome correto como AVC, ok? Então, é só uma explicação aí em relação ao nome. Mas, o que é um AVC? Eu acho que isso é
vamos dizer assim, um conceito que todos vocês já devem ter em mente. Se não tiver, fique aí, preste atenção, porque é necessário que você entenda. Então, AVC, acidente vascular cerebral, é uma alteração neurológica súbita. O que significa isso? Acontece de uma hora para outra. Então, um dia você pode estar bem, um minuto você pode estar bem, no próximo minuto já aconteceu alguma coisa. Vocês sabem disso porque a história de vocês, né, conta um pouco isso, né? É uma lesão não traumática, não que você não possa ter um AVC por um trauma, mas normalmente é uma lesão não traumática, não aconteceu um trauma para realmente ocasionar um AVC. E ela é de característica de oclusão ou de ruptura de algum vaso sanguíneo cerebral. Então, o que é oclusão? Fecha a passagem do sangue naquele vaso. Imagine que isso daqui é um vaso e o sangue está passando aqui. Então, eu tenho o sangue pode passar aqui porque eu tenho um espaço aberto, um espaço que pode se passar. Na hora que tem alguma coisa nesse vaso e que não permite a passagem desse sangue, a gente fala que esse vaso ocluiu, teve uma oclusão. Ou uma ruptura, esse vaso se rompeu. E aí, não vai passar sangue para o outro lado. Então, vou voltar, deixa eu só colocar aqui. Não tô chiquérrima, hoje eu acordei internacional. Good morning! Mas você já tá pronta pra viagem da promoção Passaporte Encantado Bradesco Visa, Juju? Mulher, tu tem que focar. Uma viagem dos seus sonhos. É a viagem dos sonhos. Ainda mais quando dá pra levar mais 3 acompanhantes, né? Na verdade, 2, porque eu tô nessa, né, mãe? Para os 50 anos do Guardianisort Resort, na Flórida. Promoção Passaporte Encantado. Entre nós, sua diversão vem primeiro. Isso. Então, eu queria muito que vocês entendessem que para ter o funcionamento dos neurônios do cérebro de forma adequada, os neurônios são as principais células do cérebro, ok? Eu preciso fazer com que chegue sangue oxigenado para toda a região do cérebro. Então, para as células funcionarem, tem que ter oxigênio. E quem joga o oxigênio para essas células é o sangue. O sangue vai transportando o oxigênio para essas células. A partir do momento que eu tenho uma oclusão, não passa mais sangue, aquela região posterior, aquela região mais à frente, não vai receber mais sangue oxigenado. E aí eu vou ter uma morte dessas células. Então, não está chegando mais, vamos dizer assim, o alimento para aquelas células. Então, eu vou ter uma morte para aquelas células em determinada região que era para chegar o sangue daquele vaso específico, tá? Na ruptura, o que vai acontecer? Vai romper o vaso e eu vou ter um extravasamento de sangue. Esse extravasamento de sangue é como se o sangue fosse para a região do cérebro que não precisava ir fora do vaso, tá? Fora da artéria. E aí não vai chegar para outra parte, para a parte mais à frente daquela artéria. Além do mais, pode gerar uma compressão em outras regiões do cérebro. Então, isso a gente chama de AVC hemorrágico, ok? Então, quando se tem uma ruptura aqui, ó, o rompimento, eu tive um AVC hemorrágico. Olha aqui o extravasamento de sangue acontecendo, ó. Quanto mais extravasar, aqui em vermelhinho, quanto mais extravasar, mais pode comprimir as regiões do cérebro. Então, isso é um AVC hemorrágico. E um AVC isquêmico, olha só, aqui é o vaso, lá dentro, não passa mais, teve uma oclusão ali por um coágulo, um trombo, e aí não passa mais sangue para outra região. Não sei se dá para vocês verem, aqui está mais escurinho, né? Porque não está recebendo sangue. Aqui recebe sangue, mas não recebe sangue dentro do vaso, onde realmente deveria estar, tá? Então, esses são os 2 tipos de AVC, tanto isquêmico quanto hemorrágico. Qualquer um dos 2 eu posso ter um quadro clínico associado de
espasticidade. Então, se você teve isquêmico ou se você teve hemorrágico, você pode ter aí um quadro de espasticidade. E tem os AVCs transitórios, que eu não coloquei aqui, mas que são aqueles que fecham, né, um pouco esse vaso temporariamente, e aí esse coágulo dissolve, esse trombo dissolve e realmente não impede a passagem de sangue por um tempo prolongado, e aí não chega a ter lesão do neurônio. Então fica só um tempinho ali sem aquele sangue oxigenado, mas logo depois retorna porque aquele trombo, aquele coágulo desfizeram, tá? E aí geralmente nos AVCs transitórios a gente não tem sequelas, tá? Não, geralmente não fica sequela nenhuma, porque não chegou a ter morte do neurônio ainda. Ok, gente? Então, só para... A gente fala disso bastante, você que teve AVC deve saber muito disso. Esses são alguns fatores de risco, né, que podem gerar o AVC. Então, a gente tem história de doença vascular prévia, doenças do coração, sedentarismo, diabetes, uso de anticoncepcionais, álcool e drogas, hipertensão arterial, tabagismo, colesterol, a idade e o sexo. Então, todos esses fatores, não é o nosso objetivo aqui hoje, mas todos esses fatores podem levar a pessoa a vir a ter um AVC. Tá? Então, tem alguns desses fatores que a gente pode controlar, vários deles. Então, se a gente consegue controlar, o risco de ter um novo AVC se torna bem menor, né? A partir do momento que você já teve um, né? Esse controle é de extrema importância, tá, gente? Bom, coloquei uma foto aqui que parece, a princípio, tá em inglês, é um pouco difícil de se entender, mas eu só quero que vocês prestem atenção nisso daqui, ó. Nesse corpo aqui todo. Por que eu quero que vocês prestem atenção nesse corpo? Porque aqui o cérebro em rosinha e toda a medula também em rosinha fazem parte do que eu falei lá de sistema nervoso central, onde sai o comando para a periferia. Ó, aqui em azul são os nervos do sistema nervoso periférico. Por que eu coloquei essa foto aqui? Porque eu quero que vocês entendam que há uma conexão aqui de cima com toda a medula que vai até uma região da coluna com os nervos que vão inervar os músculos do braço, da perna, do tronco. Então é importante vocês entenderem que existe essa conexão. Então uma conexão cérebro, sistema nervoso central com o sistema nervoso periférico. Ou seja, é da medula que saem esses nervos que vão inervar os músculos. Por que isso é importante? Se não tiver nervo inervando os músculos, o músculo não contrai e relaxa. Se não tiver o comando saindo lá de cima do cérebro e passando pela medula para chegar até esses nervos, por mais que o nervo esteja legal, o músculo também não vai funcionar, não vai contrair, não vai relaxar. Então, existe uma conexão importante entre o cérebro, medula e a região de periferia, de braço, de perna, tá? A inervação que vai fazer com que o músculo contraia, com que o músculo relaxe. Contrair e relaxar é necessário para ter movimento. Então, quando eu faço isso aqui, eu estou contraindo os meus músculos que fecham os meus dedos e minha mão. Quando eu faço, e relaxando os outros músculos que estendem a minha mão. Quando eu faço isso aqui, eu relaxei os músculos que contraem, os músculos que fecham a minha mão. Então, contrair, relaxar é necessário para que a gente tenha movimento. E isso está muito ligado ao quadro da espasticidade que a gente vai ver daqui a pouco. Então, sabendo que a gente tem uma conexão cérebro, medula e toda a região, até chegar até na ponta do seu dedo da mão, na ponta do seu dedo do pé, o que a gente precisa entender
e saber que existem vias. Gente, não se preocupem aqui com essas letrinhas aqui, porque isso agora para vocês não interessa muito. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: isso daqui é o cérebro, uma representação do cérebro, e aqui é uma representação de vários cortes da nossa medula. A medula é uma estrutura que está em quase toda a nossa coluna, tá? Então, só voltando aqui, ó, lembra que ó, a medula aqui, ó, quase toda essa rosinha aqui é a medula, tá? Então, o que a gente tem? Cérebro, medula. Aqui eu só trouxe essa figura para vocês entenderem que a gente tem vias que vão fazer com que todo o sinal nervoso passe do cérebro para a medula e depois saindo da medula para os ramos periféricos, que a gente chama, ou seja, para esses azulzinhos aqui, ok? Então, essa é um caminho, vamos dizer assim, que a gente tem aí para as vias neurais. Então, a gente chama isso de tratos, são alguns tratos que vão ali conduzir todo aquele estímulo neural que vem lá do cérebro, e eles vão assim, ou aumentar ou diminuir. Então existem regiões, existem tratos que vão fazer com que aqueles estímulos precisam ser exacerbados, precisam ser aumentados em determinadas horas, isso normalmente, tá, gente? E existem outros que precisam inibir alguns estímulos em determinadas horas, tá? Então, eu tenho aí vias tanto excitatórias, que a gente chama, e vias inibitórias, tá? Então, excitatórias é que vai gerar um movimento, uma contração mais acentuada. Inibitórias é que vão inibir aquela contração e vai gerar o relaxamento. Então, é isso que eu preciso que vocês saibam nessa figura aqui, tá? Porque isso tem uma relação com o que a gente vai falar, que é a espasticidade, tá? Então, a espasticidade, ela vai acontecer no que a gente chama de neurônio motor superior. O neurônio motor superior é toda essa via que eu falei para vocês, que sai lá do cérebro, né, e vai descendo lá até a região da medula. Então, não é só no AVC que pode acontecer. Então, eu tenho uma lesão de neurônio motor superior no AVC, sim, tá? Mas não é só no AVC que pode acontecer a espasticidade, tá? Mas isso não vem ao caso aqui pra gente. Então, o que acontece? Um aumento da descarga de neurônios. Eu coloquei essa palavra para vocês conseguirem entender exatamente que eu tenho como se fosse um aumento, literalmente, de uma... Vem te vaguear. Como se diz? Como é que eu vou explicar para vocês? Um aumento da quantidade de neurônios que vão ser estimulados e aí uma quantidade maior de contração dessa musculatura. E uma escassez de inibidores de controle, ou seja, eu tenho muita descarga neural chegando, muito impulso neural chegando, mas tenho pouca inibição. Às vezes a gente precisa dessa inibição, dessa contração, e aí não tem essa inibição na espasticidade por conta dessa lesão do neurônio motor superior, ou seja, aquelas vias que eu mostrei para vocês, elas não vão estar trabalhando direito porque elas saíram lá de cima, e lá de cima tem toda essa função, vamos dizer assim, de mandar, né, essa descarga de neurônios desse impulso. Então, como eu tenho uma lesão, então, obviamente, eu não vou ter esse controle adequado. Isso, gente, é uma quantidade de receptores bioquímicos, neurológicos que vão estar influenciando no funcionamento exacerbado dessa descarga de neurônios e na escassez dessa inibição do controle dessa contração muscular, tá? Mas eu não vou entrar nesses méritos não, porque eu acho que é muito técnico para vocês entenderem. Com isso, eu tenho um aumento do tônus muscular. O que seria esse aumento do tônus muscular?
a espasticidade é um tipo de aumento do tônus muscular. Mas, Ludmila, o que é tônus muscular? Normalmente, todo mundo tem o tônus muscular, tá, gente? Independente de AVC. Normalmente, é a condição de contração que se mantém permanente, pouco intensa, não patológica, ocorrendo nos músculos. Então, assim, para eu me manter parada, sentada aqui na cadeira e não desabar completamente, eu preciso do meu tônus ali com certo tipo de uma contração ligeira que vai dar um pouco de estabilidade para a minha coluna. Esse é um exemplo, tá? Se eu tenho um aumento exagerado dessa contração, o que vai acontecer? Eu vou ter o que a gente chama de uma hipertonia. Então, a hipertonia nada mais é do que um aumento do tônus. Hiper de aumento, tonia de tônus. Então, a espasticidade nada mais é do que um aumento do tônus muscular, tá? Então, ela dá essa sensação de rigidez, literalmente. É isso mesmo que vocês sentem aí que eu falei anteriormente, essa sensação de rigidez, ela realmente acontece, tá, gente? O aumento desse tônus é secundário, ele acontece por conta da perda das influências inibitórias descendentes como resultado da lesão, que eu acabei de falar. Então, eu tenho que inibir um pouco a ação de toda aquela condução neural. Normalmente isso acontece, né? Para eu controlar o meu movimento, para eu não ficar com a mão o tempo todo fechada, né? Então, se eu sei que eu tenho que pegar alguma coisa lá na frente, minha mão vai ter que abrir. Então, eu vou ter que inibir essa contração exagerada, né? E aí, no AVC, se perde essa influência inibitória que desce lá daquelas vias. Tá? Então, se eu tenho essa perda da influência inibitória, eu também tenho no AVC um aumento da estabilidade de neurônios. Eu não consigo inibir e, ao mesmo tempo, eu consigo aumentar muito a estabilidade desse neurônio. Qual que é o resultado? Muita contração sem relaxamento. Tenho um excesso de estimulação com uma perda da inibição, que é mais ou menos um controle, um equilíbrio que a gente tem normalmente na nossa função do movimento, do músculo, tá? Quando acontece uma lesão cerebral, como no AVC, eu tenho muita contração sem relaxamento. Muita contração, isso significa um aumento do tônus no caso do paciente com AVC, chama-se espasticidade, tá? Então, é exatamente sobre isso que a gente está falando aqui hoje, o que a gente precisa fazer para melhorar essa espasticidade. E aí, eu volto aqui novamente nessa parte aqui que eu já tinha mostrado para vocês. Então, olha o que acontece, ó, contrai muito e não relaxa, contrai muito e não relaxa, contrai muito e não relaxa. Então, mantém esse aumento da estabilidade, não inibe a contração dessa musculatura, tá? Por isso que fica nesses padrões, esses são alguns padrões específicos do AVC de membro superior, tá? Lembrando que, eu preciso falar isso para vocês, gente. Esses padrões de membro superior, eles geralmente se mostram em flexão. O que é flexão? Dobrar dedos, fechar mão, dobrar punho, dobrar cotovelo. E alguns até dobrar o ombro, em casos mais extremos, tá? Então, isso a gente chama de padrão flexor. São todos assim? Como eu mostrei lá no slide anterior, ó, não são todos assim. Ó, esses aqui tá em extensão, tá vendo? Aqui eu não dobrei muito o punho, tá vendo? Aqui o punho também não tá muito dobrado. Então, assim, existe uma variação? Existe uma variação. Normalmente não, comumente, mais comum da gente ver um padrão de dobrar dedos, dobrar punho, dobrar cotovelo, mas não necessariamente todo mundo vai ter esse padrão, ok, gente?
Isso acontece diferente porque vai depender da localização da lesão no cérebro e da extensão da lesão no cérebro. Então, dependendo, se pegar uma área do cérebro que é responsável muito pelo movimento da mão e pegar aquela área toda, pode ser que tenha um comprometimento maior. Se pega só uma área pequena do movimento da mão, pode ser que tenha um comprometimento menor. Então, isso vai depender da extensão da lesão e do local da lesão, tá? Então, lembre-se sempre disso. Por isso que a gente fala, cada AVC é um AVC, e é realmente, né, virou até mesmo meio clichê isso, mas é verdade, né? A gente não pode deixar de pensar isso. E aí na perna, a mesma coisa. Opa, desculpa. O que seria na perna? Mesma coisa assim, tem um padrão comum. O pé para baixo, igual tá mostrando aqui. O joelho esticado, com algumas pessoas tendem a até esticar e até o joelho ir para trás na hora que está andando. E o quadril também esticado. Então, é difícil dobrar o quadril, é difícil jogar a coxa para cima, tá? Então, esse é um padrão que é mais comum, mas não significa que todo mundo vai ter o joelho esticado, o pé para baixo. Pode ter outros padrões também, tá? Tem pessoas que não conseguem esticar o joelho, por exemplo. Tudo vai depender novamente, da área da lesão e da extensão da lesão que o acidente vascular causou, ok? Então, eu voltei esse slide aqui para vocês verem que esse é o padrão comum, mas existem variações nesse padrão, ok? E aí, gente, eu precisava falar um pouco sobre isso, porque um dos maiores problemas que a gente vê é perda da seletividade de movimento. O que é perda da seletividade de movimento? Então, vamos imaginar o seguinte: o nosso movimento acontece em 3 dimensões. Então, o tempo inteiro eu estou me movimentando em 3 dimensões. Então, por exemplo, isso aqui, ó, é uma dimensão. Estou dobrando o meu punho. Isso daqui, ó, se eu rodar o meu punho, é outra dimensão, ok? Então, eu tenho movimento assim, numa dimensão, ok? Eu tenho movimento assim, em outra dimensão, em outro plano, que a gente chama, e eu tenho movimento assim do punho. Então, ele é tridimensional. Algumas articulações, a gente não faz 3 dimensões. No punho, a gente consegue fazer 3 dimensões, tá? Então, é um movimento tridimensional. Para eu conseguir ser funcional, não adianta só eu mexer o punho para baixo e para cima. Não adianta mexer o punho só para um lado e para o outro. Não adianta eu rodar só para um lado e para o outro. Eu tenho que ter o combo, vamos dizer assim, de todos os movimentos para eu conseguir ser funcional. Então, para eu pegar alguma coisa lá na frente, eu vou fazer o movimento de dobrar o punho, de dobrar os dedos, de rodar um pouco um punho, de jogar o punho para um lado. Então, eu tenho que ter a junção desses movimentos para ter uma função excelente, uma função ótima. O que acontece no AVC? Vamos colocar os dedos e o punho. Os dedos ficam em flexão, eles dobram, como eu falei anteriormente, comumente, não são todos, mas comumente. O punho dobra também, não falei isso? Então, assim, isso aqui faz com que eu perca a função de conseguir pegar alguma coisa. Então, eu não consigo esticar o dedo com a flexão do punho. É difícil fazer 2 movimentos contrários. Então, dobrar os dedos com o punho esticado é muito difícil, e aí tende a fazer todo o padrão. Os dedos dobram, o punho dobra, o cotovelo dobra. Então, seletivar o movimento, ou seja, de todo o membro superior. Lembra que eu falei membro superior? O que é? Braço, antebraço e mão. De todo o membro superior, eu, para ser funcional, tenho que dobrar o meu ombro
esticar meu cotovelo para pegar alguma coisa, por exemplo, esticar meu cotovelo e esticar o meu punho para conseguir alcançar alguma coisa. Se eu consigo fazer isso, cada articulação, um movimento específico, eu estou seletivando o movimento. O paciente com AVC, você que teve AVC, deve ter muita dificuldade de fazer isso. Por quê? Eu não consigo fazer um movimento diferente do outro em todo o segmento do meu membro superior. Então, eu dobro tudo junto, ou eu estico tudo junto. Então, essa falta de seletividade de movimento que a gente colocou aqui, que eu coloquei aqui, gera o que a gente chama de movimento em bloco. E esse movimento em bloco diminui muito a função. Eu não consigo ser funcional, né? Então, se eu estou toda dobrada assim, eu não consigo abrir a mão para pegar alguma coisa. Então, ele diminui muito a função. Por que eu estou falando isso? Porque é importante você saber que você precisa, ao mesmo tempo de esticar a mão, dobrar o punho. Isso é difícil para você. Então, é difícil, mas a gente tem que trabalhar nesse sentido, entende? Então é por isso que eu estou falando isso, que a perda de seletividade é um problema que pode trazer o movimento em bloco. Então, Ludmila, a gente deveria inibir esse movimento em bloco sempre que conseguir, tá? É claro que às vezes essa inibição vai fazer com que você perca ainda mais função. Então tem que colocar na balança aí o que é importante, tá? O que é necessário para você naquele determinado momento, ok? Você teve um AVC e está com dificuldade para se recuperar? Você acha que já tentou de tudo e tem vontade de desistir? E quanto mais o tempo passa, você vai se sentindo aí incapaz, desmotivado e sem perspectiva de futuro? Então eu posso te ajudar. Muito prazer, meu nome é Ludmila Toni, eu sou fisioterapeuta neurofuncional e atuo há 20 anos na recuperação de centenas de pessoas que tiveram AVC. E com toda essa minha experiência, eu criei um método para ajudar pessoas que tiveram AVC a se recuperar melhor. Você aí, quer conhecer esse método? Então clique em Saiba Mais, que está escrito em azul aqui na parte de baixo desse vídeo, porque eu estou te esperando lá para te esclarecer tudo. Te encontro lá. E aí, os membros espásticos, eles vão estar resistentes ao movimento, é isso que vocês sentem, não é? Uma resistência, uma rigidez. Então, eles vão estar resistentes ao movimento na hora, e principalmente o que a gente chama de movimento passivo. O que é movimento passivo? Se eu pegar a minha mão aqui, imagina que essa mão é espástica, e com a outra mão eu tendo a tentar esticar os dedos, eu vou sentir uma resistência na hora de esticar os dedos, tá? Uma resistência da minha outra mão. Então, a minha mão não comprometida, na hora de esticar, vai precisar fazer força. Isso é uma resistência. Então, se você tentar e existir uma resistência, mesmo contra a sua vontade, provavelmente isso é uma espasticidade. Aumenta a resistência com o aumento da velocidade imposta. Então, tomem cuidado com isso, porque a espasticidade ela é velocidade dependente. E é uma relação aí igual, ou seja, quanto maior a velocidade, maior o aumento da espasticidade, mais a espasticidade aumenta, tá? Então, se você fizer devagarzinho, talvez você não vai sentir essa resistência, mas se você fizer mais rápido, você vai sentir essa resistência. Então, esse é um teste que a gente faz para perceber realmente se tem ou não essa resistência. E aí, geralmente, a resistência é maior no início do movimento e ela diminui com a continuação dele. Isso a gente chama de sinal do canivete. O que seria isso? Eu vou tendo uma resistência, então eu vou fazer um movimento rápido, tem resistência no início, no final cede. No final não tenho mais tanta resistência, entende? Então a gente chama isso de sinal do canivete. É igual quando a gente abre o canivete, né? No início a gente tem uma resistência, mas no final ele cede, né? E aí a gente não tem tanta resistência na abertura dele, tá? Isso que a gente chama de sinal de canivete. Então testem isso aí você, pede para alguém testar, né? Então, o seu fisioterapeuta provavelmente já fez esse teste para saber se você tem ou não espasticidade, ok?
Essa figura eu copiei do Dr. Alexandre, que é um neurologista do Einstein, e eu acho ela muito importante, gente, porque essas são algumas características da pessoa que tem espasticidade. Então, vamos lá. Vamos a algumas coisas que a gente já falou. Limitação do movimento, né? Se eu tenho uma rigidez, uma espasticidade, meu movimento vai ficar diminuído. Então, aquele movimento que eu conseguiria fazer com o pé, não consigo fazer mais tanto. Se eu tenho uma limitação do movimento do pé, do joelho, do quadril, lembra, geralmente mais comum em extensão, eu vou ter alteração para caminhar, porque tem horas na caminhada que eu preciso dobrar o joelho, né? Então, eu vou ter alteração para caminhar, vai ser difícil. Diminuição na amplitude do movimento da região afetada. O que é amplitude do movimento? Eu tenho que dobrar aqui a minha coxa para passar esse pé para frente e, na verdade, eu não consigo dobrar ela tanto, porque eu diminuo ali a quantidade de movimento que consegue fazer naquela região. Uma postura normal, afinal de contas, a espasticidade pode também comprometer a musculatura de tronco. Então, acabo ficando com uma postura normal. Dor na região afetada pela espasticidade. Então, quanto maior o grau de espasticidade, mais você vai ter dor, porque aí você não vai conseguir relaxar aquela musculatura e vai ter uma quantidade de liberação de cálcio absurda e muita dor naquela região. Incontinência urinária, em alguns casos a espasticidade pode atuar diminuindo a capacidade da pessoa de manter o xixi na bexiga, e aí vai tendo incontinência. A gente chama isso de bexiga neurogênica, tá? Então pode afetar, né, a questão da bexiga. Dificuldade nos cuidados do dia a dia. Claro, né, gente? Se eu tenho limitação de movimento, se eu tenho uma postura normal, se eu tenho dor, vai ser mais difícil se vestir, se higienizar, se locomover, né? Em todas as atividades do dia a dia, a gente pode ter alguma alteração que pode estar sendo ocasionada pela espasticidade, tá? Então, esse aqui é como se fosse, assim, um apanhado geral do que pode acontecer com você que tem espasticidade, tá? Isso daí, gente... deixa eu voltar aqui, peraí. Isso daí é a forma como a gente, no mundo inteiro, avalia, não é a escala mais adequada tecnicamente, mas é a mais usada, tá? Então, todos os artigos científicos, tudo que a gente estuda, na maior parte das vezes tem essa escala avaliando a espasticidade. Então, só para vocês entenderem, a gente tem grau 0, que é o tônus normal, né? O grau 1, 1+, 2, 3 e 4. Quanto maior o grau, pior a espasticidade. Então, no grau 1, um aumento do tônus no início ou no final do arco de movimento acontece. Então, isso acontece no início ou bem no finalzinho, é um aumento pequeno, tá? Um aumento do tônus em menos da metade do arco de movimento, manifestado por tensão abrupta e seguida por resistência mínima. Então, tem um aumento um pouco maior do que o 1. O 2, um aumento um pouco maior do que o 1+. O 3, eu já tenho até uma dificuldade de movimentar. No 1 e no 2, a gente tem dificuldade de movimentar, mas eu consigo fácil reverter. Então, por exemplo, se está aqui, eu tenho uma resistência, mas logo eu consigo esticar. No 3, já existe uma dificuldade muito grande, eu tenho que fazer mais força para poder esticar ainda mais. E no 4, por mais que eu faça força, eu não consigo esticar. Eu não consigo chegar nessa posição aqui. Ok? Então, eu tô aqui. Faço força, mas a minha parte já tá rígida, alguma coisa vai ficar e não consigo chegar a essa posição. Isso já é o grau 4. Então, do melhor, vamos dizer assim, 1, para o pior, que é um grau 4, tá? Então, isso é importante da gente saber que existe graduação diferente da espasticidade, porque a depender da graduação, o tratamento vai ser diferente, tá? Então, o tratamento do grau 1, mais 2, 3 e 4 vai ser diferente um do outro, tá? Então, isso é importante. É claro que vocês não precisam saber dessa escala para aplicar, isso quem faz é o profissional, mas eu só trouxe ela aqui para vocês entenderem que existe uma graduação e que essa graduação vai trilhar o tratamento de forma diferente, ok?
Existem alguns autores também, gente, que fazem também a graduação, a classificação em espacidade leve, moderada e mais grave. Então, a espacidade leve é o clônus. Eu não sei se vocês já viram, ou se aconteceu com vocês já, quando fica, geralmente dá mais em pé, tá? Mas pode dar também em mão. Quando fica tremendo, assim, como se fosse um espasmo, um tremor não intencional, involuntário que acontece com você. Então, na espacidade leve, a gente tem clônus associado e um leve aumento do tônus. Então, assim, esse clônus não é de tudo ruim, vamos dizer assim. A espacidade mais grave, ela não tem esse clônus associado, tá? Nem consegue fazer o clônus. Não atrapalha muito o movimento e tem alguns espasmos leves. A gente consegue reverter, chegar sem muita resistência numa amplitude, num posicionamento neutro, tá? Posicionamento neutro seria isso daqui, tá, gente? Ó, mão dobrada, posicionamento neutro, tá? Espasticidade moderada. Na espasticidade moderada já acontece uma diminuição do movimento maior, pode acontecer uma possível contratura, aí a gente poderia já classificar em grau 3, espasticidade leve 1 mais e 2, e moderada grau 3, 2 ou 3, pode ou não acontecer contratura. O que é contratura? É a mão, né, engarra, a mão que não cede, né, nenhum movimento. Nesse caso, já acontece dificuldade de alcance, de alcançar alguma coisa, dificuldade de higiene das mãos, porque a mão não abre, e pequenas adaptações para a posição deitada. Então, é necessário fazer adaptações, porque fica mais dobrado, fica mais esticado. O corpo, por exemplo, pode ser que o joelho fique mais esticado, então você vai ter que manter, ou o pé fica mais para baixo, então você vai ter que fazer uma adaptação para o pé não ficar tanto para baixo. Então, essas adaptações são importantes, principalmente, né, quando está deitado. E a espasticidade severa ou a grave, aumento marcante do tônus. Não tem mais movimento, por mais que tente fazer, nem se você for mexer, não dá para movimentar, já existe uma contratura mesmo, tem que ser levantado, a gente fala, a pessoa tem que ser içada para fazer as transferências, porque ela não tem ativação da musculatura como deveria, e o posicionamento dessas pessoas não é equilibrado, então fica bem duro, bem rígido, um posicionamento bem em bloco, igual eu falei para vocês anteriormente, tá? Então, aí seria espasticidade mais severa. Gente, é claro, são quadros diferentes, os tratamentos têm que ser diferentes quando a gente tem quadro diferente, ok? Antes da gente passar para o tratamento, é muito importante pensarmos nos fatores que a gente chama de fatores desencadeantes e agravantes. O que seria isso? Em qualquer um desses graus, 1, 2, 3, 4, 1 mais, 2, 3 ou 4, a gente tem fatores que vão agravar a espasticidade. Em alguns deles, eu tenho fatores que vão desencadear, ou seja, que vai fazer com que a espasticidade aconteça. Por exemplo, no grau 4, eu já nem tenho fatores tão desencadeantes, porque a pessoa já está muito fixa. Então, esses fatores podem piorar, mas ela já está num padrão muito fixado, tá? Então, o que seriam os fatores desencadeantes? Qualquer tipo de infecção, pele mais avermelhada, frequência urinária aumentada, urgência ou retenção urinária, então você perde xixi ou faz com que o xixi fique o tempo inteiro preso, não consegue fazer xixi. Então, essas são algumas alterações que podem gerar algumas alterações em outros sistemas, sistema nervoso autônomo, que a gente chama, e que pode influenciar na espasticidade, no sistema nervoso central e periférico, tá? Mais no central, e vai influenciar na espasticidade, tá? Então, não fica segurando xixi, não fica, se a pele estiver vermelha, tenta cuidar disso, ver que tem alguma alteração, né? Então, se tiver algum processo infeccioso, infecção urinária, qualquer infecção na pele, qualquer tipo de infecção, então vai ter uma alteração também naquela musculatura, e aí a gente pode ter um desencadeamento da espasticidade ou um agravamento da espasticidade e movimentos bruscos e rápidos.
Lembra que eu falei que a espasticidade, ela é velocidade dependente? Então, se ela é velocidade dependente, se você ficar fazendo exercícios de movimento muito rápido, muito brusco, a espasticidade vai aumentar, vai desencadear o aumento dessa espasticidade. Então, assim, isso é muito importante na hora que estiver fazendo seus exercícios, na hora que você estiver tentando se movimentar em favor do que você não tem ainda. Então, pense muito nisso, porque se você faz rápido, a espasticidade vai entrar e vai inibir a ativação do que você ainda não tem. Então, isso deve ser levado muito em consideração, tá? Ainda temos outros fatores desencadeantes: constipação intestinal ou diarreia, dor pode levar também ao aumento da espasticidade, roupa apertada, órteses apertadas. Então, às vezes, você não pode até não sentir quem tem alteração de sensibilidade, mas dá para perceber se está apertando, né, muito. Então, e baixa alteração de posição. O que seria essa baixa alteração de posição? O tempo inteiro a gente muda de posicionamento. Se eu estou sentada, eu vou levantar o bumbum um pouquinho, eu vou inclinar minha cabeça. Então, o tempo todo eu passo para de pé, o tempo todo eu mudo meu posicionamento. Quando você fica muito tempo numa posição de perna cruzada, sempre numa mesma posição por muito tempo, eu posso aumentar a espasticidade, principalmente na hora que você vai fazer o movimento, tá? Então, tem muita gente que me pergunta, eu não posso cruzar a perna? Claro que você pode cruzar a perna. Eu não posso sentar de tal maneira? Pode, só que o ideal é não manter esse posicionamento durante muito tempo. Alterar posições é muito importante para a gente manter o comprimento muscular e o posicionamento mais adequado, tá? Então, essa aí é uma dica importante, tá? E finalizando os fatores desencadeantes e agravantes, estresse, insônia, nervosismo, são fatores que podem desencadear e agravar. Ainda temos a questão da temperatura, que eu acabei esquecendo de colocar aí, vocês me desculpem, mas a temperatura, geralmente uma temperatura mais fria também pode, e em alguns casos até a temperatura mais alta, os extremos, pode fazer com que a espasticidade se desencadeie. Então, assim, todos esses fatores a gente consegue controlar de uma forma ou outra. Então, pensem muito nisso. Não adianta nada você estar fazendo um monte de exercício, tá utilizando botox, tá utilizando órtese de posicionamento, enfim, tá fazendo tudo que você possa fazer. A gente vai falar do que a gente pode fazer aí para ela, e não tá bem, não dormir bem, ficar nervosa, ficar estressada, fazer um movimento rápido, tá com uma desregulação do intestino, seja para diarreia ou para constipação. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, esses fatores aí, eu costumo brincar com os meus pacientes que eles têm que estar ali na cabeceira da cama, vamos dizer assim, para se controlar no dia a dia, tá? Então, isso é muito importante, isso depende na maior parte de você. Então, preste atenção em todos esses fatores, tá? Anotem ele aí, vê a aula de novo, anotem ele aí, porque eles vão ter que ser controlados, tá? Não estou entrando no mérito de ser fácil ou difícil, mas eles podem influenciar e agravar a espasticidade. Beleza, gente? Além disso, a gente tem o que a gente chama de componentes neurais e não neurais que estão relacionados para o aumento do tônus muscular. Lembrando, aumento do tônus e espasticidade. Então, o que seria isso? Os componentes neurais são os componentes relacionados ao sistema nervoso. Então, geralmente, esses componentes neurais é muito difícil da gente conseguir modificar. A gente consegue neuroplasticidade, enfim, mas a gente não consegue modificar a lesão, entendem, gente? Então, assim, eu vou falar mais pra frente, que existe hoje em dia, bem recente, algum tratamento que já pensa e que já provavelmente pode fazer com que esses componentes neurais se modifiquem um pouco, efetivamente. E os componentes não neurais, que são relacionados ao sistema músculo-esquelético. O que eu quero dizer com isso? Que são componentes que não fazem parte do sistema nervoso, né? Então, o sistema músculo-esquelético, eu estou falando das estruturas ali do músculo, do ligamento, do tendão. Então, estruturas do sistema músculo-esquelético que já foram modificadas devido àquele... Então, imagina se eu estou assim, gente.
Se eu tô assim, o meu músculo, o meu tendão que faz esse movimento já vai estar todo encurtado. Tem uma alteração ali na capacidade de movimento, de elasticidade, de flexibilidade daquele sistema, tá? Então, isso eu consigo modificar, tá? Então, eu consigo melhorar esse componente não neural de uma forma já mais efetiva, já vem muitos estudos ao longo do tempo falando, né, dessa modificação. O que a gente tem que levar em consideração também é que mesmo antes do AVC, pode ser que você já tivesse alguma alteração nesse sistema musculoesquelético que justifique alguma dor, por exemplo. Tem gente que vira para mim e fala assim, Ludmila, eu tô com muita dor na coluna, eu tô com muita dor no quadril. É comum? Não é comum. Dor no ombro, por exemplo, é comum? É comum no AVC, pós-AVC. No quadril, geralmente é comum? Não. Então, assim, vamos investigar. Às vezes você tinha uma artrose no quadril e não sabia. Às vezes você já tinha um quadro aí de degeneração e nunca foi diagnosticado, e com o AVC ele exacerbou, ele piorou. Então, tem muito disso também, gente. Não vai achando que tudo é em relação ao AVC. Às vezes tem alguma alteração no sistema muscular, esquelético, que pode ser melhorada e que já vem de antes, tá? Então, isso também tem que ser levado em consideração. E o tratamento? O que eu vou fazer para tratar a espasticidade, né? Que é eu falei, eu acho que essa é a parte talvez que mais tenha fundamento e que mais interessa a vocês, mas ela não poderia ser direta, né? Eu tinha como obrigação passar por todas as outras etapas antes mesmo de falar do treinamento, do tratamento, desculpa. Vou tomar uma água aqui, gente. Então, o tratamento, primeiro, que a gente tem que pensar, alguns fatores. Controle dos fatores desencadeantes e agravantes sempre. Então, lá, né, na cabeceira da sua cama, lembra disso. Considerar a classificação, que eu falei para vocês. 1 mais, 2, 3, 4, espasticidade leve, moderada ou severa. Vai ser diferente o tratamento de acordo com cada classificação. Os componentes não neurais, que são mais modificáveis, que eu acabei de falar, então considerar isso também. Então, se você tem ali, por exemplo, o quadril, que eu dei o exemplo, doendo, e isso está influenciando na espasticidade do seu membro inferior, trata disso. Porque a dor, lembra que eu falei? Pode aumentar, pode desencadear a espasticidade. E os componentes neurais. Hoje a gente tem a neuromodulação, hoje já bem acessível, e eu já vi casos de pessoas que têm plano de saúde conseguirem entrar na justiça e o plano de saúde bancar o tratamento de neuromodulação, porque hoje acessível, que eu falo assim, já é possível de ser feito, porque há um tempo atrás não era nem possível de ser feito, mas o valor ainda é caro, tá? Então a gente vê aí, por exemplo, um tratamento de sessão, R$500, por aí, é caro, e geralmente são 10, 15 sessões, mas assim, não achem que isso seja um impedimento de vocês não fazerem se tiver indicação. A gente vai falar um pouquinho mais para frente a respeito disso. Então, sempre pensar esses fatores, considerar isso, que esses 4 fatores aí, quando a gente for pensar em tratamento, tá? Então, vamos efetivamente para o tratamento, tá? Aqui eu vou colocar algumas coisas que têm evidência científica, algumas coisas com maior evidência, outras com menor evidência, mas na prática clínica, algumas pessoas se dão muito bem com alguns tipos de tratamento, outras não, tá? Então, isso é muito individualizado, tá, gente? E tem algumas coisas, alguns tratamentos, algumas terapêuticas que são sempre muito boas para muita gente, tá? Eu vou considerar isso na hora que eu estiver falando de cada uma delas. Então, primeira, compressa de água quente. Posso colocar? Tem aí alguns
algumas pessoas que falam que é muito bom, que dá uma relaxada. Eu acredito que é muito bom para aquelas pessoas que já têm uma alteração muscular, já uma tensão muscular, independente de uma alteração neural, e que pode realmente relaxar. Então, tem pessoas que falam que realmente é bom, e aí você vai colocar a compressa de água quente no músculo que está espástico. Então, se eu estou dobrando aqui, o músculo que está espástico é o que está fazendo dobrar. Se eu estou esticando, o músculo que está espástico é o que está fazendo esticar, tá? Então, é interessante considerar isso. Compressa de gelo, já tem estudos mostrando a diminuição da espasticidade com compressa de gelo no músculo espástico, tá, gente? E efetivamente melhorando, sim. É claro que vai melhorar, é uma melhora tanto da água quente quanto da compressa de gelo temporária, né? Se entrar um daqueles fatores lá desencadeantes e agravantes, pode ser que na mesma hora aumente aí a espasticidade, tá? O TENS é uma eletroestimulação, não sei se vocês já ouviram falar, o famoso choquinho, todo mundo chama assim, né? Choquinho para lá, choquinho para cá. E esses choquinhos, existem 2 tipos de corrente especificamente que são muito utilizados para espasticidade. Então, já existem estudos aí bem consolidados, bem firmes, aí, bem fortes, em relação à utilização do TENS com acima de 30 minutos no músculo espástico ou no músculo contrário do espástico, tá? Ainda não tem uma definição específica exata de onde deve se colocar o eletrodo, mas aí o seu fisioterapeuta vai ter que te orientar em relação a isso, tá? Acima de meia hora, estudos já mostram uma redução importante da espasticidade. Lembrando, isso que eu tô falando diminui a espasticidade, mas não necessariamente aumenta a função. Porque pensem comigo, se eu tô aqui, tá espástico aqui, ó, tá duro aqui, vamos dizer assim. E aí eu coloquei o gelo, coloquei a água quente, coloquei o TENS e aí minha mão ficou mais mole. Isso passou? Significa que ela passou a ser funcional? Não. A função é eu conseguir fazer o movimento de abrir, o movimento de fechar, né? Então, assim, o que eu tô falando até agora são de terapêuticas para melhorar a espasticidade, mas não considerando a questão da função, ok? Mas é claro que para eu treinar a função, eu preciso pelo menos ter uma diminuição daquela espasticidade ali naquele momento. Então, geralmente a gente trata com esses 3 aqui, são alguns exemplos, e depois treina a função. Vou falar disso mais para frente, ok? Um outro tipo de corrente é o phase, que é uma eletroestimulação funcional, tem aqueles eletrodos igual da imagem anterior, só que é um outro tipo de corrente. Essas duas, tanto o phase quanto o TENS, elas são choquinhos e eles são correntes de baixa frequência. Isso significa que você não tem o risco de se queimar com eles, tá? Onde fica o eletrodo. Então, tem gente que tem alteração de sensibilidade, talvez não sinta como deveria esse choquinho chegando, mas não fique preocupado que não tem risco de queimar. O phase, geralmente, é utilizado no músculo contrário do que está espástico, tá? Mais uma vez, tanto o phase quanto o TENS precisa ser orientado pelo seu fisioterapeuta, tá? A colocação correta do eletrodo. Tem pessoas que compram um aparelho e têm em casa, tá? Existem aparelhos aí na internet baratíssimos, tá? É óbvio e evidente que eles têm uma menor eficácia do que os aparelhos um pouco mais caros. Nem são aparelhos tão caros, não, tá? Porque eu tenho controles maiores nos equipamentos que são os que os fisioterapeutas usam, tá? Controle da frequência, da intensidade, então isso é importante na hora de fazer a utilização, tá? Agora, eu acho que é muito interessante o seu fisioterapeuta, e é isso que eu faço com os meus pacientes, orientarem o uso para domicílio, porque você ficar meia hora da fisioterapia só usando choquinho, é um tempo que se
perde, né? Então, assim, se ele te orientar direitinho onde que tem que ser, então faz uma consultoria aí com o seu fisioterapeuta em relação a isso, pede para ele te orientar qual o equipamento melhor para comprar, se você tiver condições, e bora lá, tá? Vibração com massageador, geralmente na sola do pé, na palma da mão, existem outros locais, principalmente se tiver uma alteração de sensibilidade, e tem estudos mostrando de 5 minutos. Esse é um exemplo só de massageador, tá, gente? Mas tem estudos mostrando 5 minutos sem mexer, mantendo naquela mesma posição ali, na sola do pé e na região de palma da mão, que é ali onde está geralmente os fusos neuromusculares. E que aí vai controlar mais para a espasticidade. Terapia de ondas de choque, existem estudos que mostram a eficácia, mas poucos, tá? E muita pouca gente usa. Eu, sinceramente, não tenho nenhum paciente que utilizou ondas de choque que poderia falar que realmente melhorou a espasticidade, mas tem artigos que demonstram isso, tá? É um tratamento também caro, tá? O agulhamento a seco, que é utilizar o dry needling, que a gente chama, que é a utilização da agulha de acupuntura em pontos específicos do músculo para diminuir a espasticidade. Então, ele é utilizado, sim, e tem resultados legais, tá? Então, o fisioterapeuta também que vai fazer esse agulhamento em você. E é barato, né? Assim, o equipamento, não precisa comprar agulha de acupuntura, né? A acupuntura, propriamente dita, então tem pessoas que se dão muito bem com a acupuntura para esse controle da espasticidade, tem outros que nem tanto, mas a gente tem que realmente tentar entender quais fatores aí que podem estar gerando resultado ou não. E aí é óbvio que o profissional vai fazer esse controle. Às vezes não dá resultado, gente. Às vezes eu vejo gente falando, a acupuntura não resolveu para mim. Mas às vezes todos esses fatores não neurais, esses fatores desencadeantes, esses fatores agravantes estão assim, ó, o tempo todo ligados, e aí, claro, que não vai ser acupuntura. Às vezes nada vai fazer efeito. Por que tem pessoas que aplicam botox e faz um super efeito, pessoas que aplicam e não fazem um efeito, né? A gente vai falar sobre isso, tem algumas considerações, mas enfim, é só um exemplo que eu tô dando para vocês, tá? Além disso, voltamos aqui. Ativar o músculo contrário, a gente já começa a falar aí em função. Então, usei esses tratamentos que eu falei anterior para diminuir a espasticidade. Agora eu preciso ativar esse músculo contrário, tá? E aí eu preciso trabalhar com ativação. O FACE, por exemplo, ajuda a ativar esse músculo contrário, né? Se você tem grau 1, 2, você já consegue... A espasticidade não é tão limitante assim para ativar esse músculo contrário. E aí, tem muita gente que me pergunta em relação a alongar. E muita gente alonga. Eu preciso que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar aqui agora, porque vai, talvez, contra o que você já escutou falar, que você já vem fazendo há muitos anos e há muito tempo. Então, um alongamento, ele vai ajudar a diminuir a espasticidade? Alguns estudos mostram que não. Que muito pelo contrário, que o alongamento vai fazer um estiramento no fuso neuromuscular, que é onde recebe o impulso nervoso no músculo, e vai exacerbar essa espasticidade, aumentar essa espasticidade. Aí vocês vão falar assim comigo, como, Ludmila? Se o que eu faço em casa, o alongamento que eu faço em casa, é o que ajudou a minha mão a ficar um pouco menos fechada. Então, vamos pensar, se a minha mão é fechada e eu alongo até chegar numa posição neutra, isso eu tô falando da minha prática, tá, gente? Do que eu vejo das pessoas fazendo e o que realmente eu vejo resultado na prática clínica. Então, chegue à posição neutra. Então, faça o alongamento até a posição neutra. Não ultrapasse essa posição neutra, tá? Então, minha mão tá aqui, vai até aqui. Se você for até aqui no alongamento, claro, ajudando com a outra mão, já é suficiente, tá? Então, pense nisso. E uma coisa, se você faz o alongamento rápido, você acaba gerando mais espasticidade. Então, o ideal é que você faça o alongamento estático, que a gente chama, chega até
o máximo que você conseguir do equilíbrio, né, da posição neutra, e mantém essa posição durante 20 segundos, 30 segundos, tá? 20 segundos já é suficiente, tá? Então, não adianta querer fazer rápido, vai devagarzinho e mantém a posição neutra. Não ultrapasse essa posição neutra, porque os estudos mostram que realmente você pode aumentar esse tônus muscular. Ok, gente? Não estou falando que não é para fazer alongamento. Só estou comentando que você precisa chegar pelo menos a uma posição neutra. Um alongamento vai alongar? Vai alongar, porque a posição da mão já está encurtada, entendem? Mas não é efetivamente um alongamento que a gente faria numa condição normal neuromuscular, tá? Então, prestem atenção nisso. Outro tratamento que a gente utiliza são as órteses, né? As órteses de posicionamento, né? Aqui são várias delas. Elas são boas para ajudar a posicionar, então é como se fizesse exatamente o que eu estou falando do alongamento aí, posicionar numa posição adequada, numa posição neutra. Algumas delas auxiliam até o movimento, então essa são uma órtese que a gente chama de dinâmica, essa é uma órtese que auxilia, essa é uma outra órtese que auxilia também, porque tem um elástico aqui que ajuda a levantar o pé e virar o pé para o lado. Essas órteses são mais estáticas, elas só posicionam essa articulação aqui do pé. Então, a gente tem aí no mercado uma variedade de órtese. A órtese vai resolver? Não, ela vai ajudar. Se eu mantenho um posicionamento adequado, posicionamento neutro da articulação, eu diminuo a espasticidade. Tá? Agora, minha espasticidade está num grau elevadíssimo, eu posso colocar órtese? Você só pode colocar órtese se realmente você conseguir chegar numa posição aqui neutra do pé. Se não conseguir, não tem como colocar órtese, ok? Esse daqui é o Walking Head, não sei se vocês já viram, é um tipo de eletroestimulação do músculo tibial anterior que eleva o pé para quem tem o pé caído e que consegue já manter o pé numa posição neutra aqui, pelo menos, a gente utiliza, né? Faz a prescrição. É um pouco mais caro esse aparelho, mas ajuda muito as pessoas na hora de caminhar, levantar o pé na caminhada. E esse aqui, deixa eu só arrumar aqui minha câmera para mostrar para vocês. Opa! É um dispositivo, aqui ó, que coloca no sapato, já vi muita gente usando, mas eu não gosto muito não. Eu acho que ele não faz o efeito, como é bem mais barato, melhor que nada, vamos dizer assim, mas eu acho que ele não faz o efeito que uma órtese dessas outras aqui faz. Aí, gente, pensa o seguinte, cada um dentro da sua condição. Existem órteses aqui mais baratas, outras mais caras, mas eu penso que as que posicionam e ainda facilitam e ainda ajudam o movimento vai gerar uma função melhor aí, porque ela, além de posicionar para diminuir a espasticidade, ainda ativa o músculo contra a espasticidade, né? O músculo contrário da espasticidade, tá? Então, aqui são as órteses de pé, e aí a gente tem as órteses de mão, né? Opa, meu Deus. Aí, as órteses de mão, tá? Então, aqui é uma órtese mais funcional da mão, aqui é a órtese estática. Alguns estudos mostram que a órtese estática é melhor que nada, mas ela não resgata também a função, tá, gente? É o que eu falei lá na frente, tá? Lá atrás, quer dizer, não resgata a função. Então, a gente tem que pensar o seguinte, uma coisa que eu esqueci de falar, que eu acho que é importante a gente pensar, é o seguinte, tem muita gente que vem falar comigo e que fala assim, eu não tinha espasticidade no início, agora eu comecei a ter com 4, 5 meses. A espasticidade pode começar um pouco mais tarde, tem uma fase que a gente chama de fase flácida, mais inicial, e depois a espasticidade ela vai entrando nesse padrão, então isso pode acontecer em alguns casos, tá? Vai depender novamente da extensão e da região da lesão, tá? E a maneira também como você vai lidando com o movimento. Se você acabou de ter um AVC e está me escutando, então você tem que tentar se preocupar em ativar ao máximo a musculatura contrária do que provavelmente é
a musculatura espástica, aquele padrão provável, para que iniba a ação da espasticidade mais para frente, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar também, que eu esqueci de falar. Aqui, eu coloquei aqui a órtese do João Carlos Martins, né, que é um pianista super famoso, né, e ele voltou a movimentar os dedos. No caso, ele tinha uma restrição de movimento por causa de uma lesão no nervo periférico e não central, mas ele teve uma lesão cerebral durante um assalto. Eu acho que ele sofreu TCS, se eu não me engano. Então, eu não sei exatamente qual que era a restrição do movimento dele. Eu sei que ele não conseguia esticar, mas eu não sei se era por causa da lesão cerebral ou por causa da lesão periférica. Mas, de qualquer maneira, essa é uma órtese que fez ele ser funcional novamente e pode ajudar quem tem espasticidade também. É uma órtese que ele, no caso, não conseguia esticar os dedos, ele não podia tocar piano desse jeito, né? Então, já estava muito fechado. Então, na hora que ele fecha para tocar piano, a órtese ajuda a levantar os dedos dele. Então, ela também traz um certo tipo de funcionalidade, né? Vai depender do grau da espasticidade, ela dando resultado ou não. Esse é outro tipo de tratamento que já existem artigos científicos mostrando a eficácia, a eficiência da bandagem funcional. Então, o fisioterapeuta que faz a bandagem, estimulando sempre no padrão contrário do padrão da espasticidade, tá? Então, aqui para esticar o punho, para levantar o punho, aqui para levantar os dedos, tá vendo? Então, essa daqui, ó, é um caso, tá vendo? Paciente com os dedos dobrados e aí fez, ó, a kinésia, não, a bandagem, e aí conseguiu esticar. É legal porque, assim, é um recurso que o fisioterapeuta faz, não é caro, é barato, ajuda no dia a dia, é uma faixa que você não tem que ficar trocando, bem colocada, e uma faixa de boa qualidade você não tem que ficar trocando todo dia, você pode tomar banho, enfim, ela é bem adaptável. Então, é uma faixa bem funcional e ajuda bem aí no tratamento da espasticidade. E aí, gente, agora a gente entra numa parte que seria o tratamento de estimulação. Lembra que eu falei, ó, controle a espasticidade, mas ao mesmo tempo a gente tem que estimular o movimento saudável, tá? Movimento saudável, estimular o movimento contrário, desculpa. Então, eu acho que existem aí algumas técnicas, terapia do espelho, prática mental, que é muito utilizada em pessoas que são que não têm espasticidade, que tem a mão caída, que não consegue movimentar nada. Mas se você controla a espasticidade, tem gente que fala, eu tô conseguindo, tento levantar a mão para cima, penso em levantar a mão para cima e ela vai para baixo, ou seja, a espasticidade ainda está vencendo. Então faz o controle da espasticidade com outras técnicas e entra com a terapia do espelho, que é uma técnica que você vai colocar, tá vendo? A mão, imagina que essa daqui é a mão sadia, então você vai colocar em frente ao espelho, olhar para o espelho e aí você vai ver que o seu cérebro vai entender que o reflexo da sua mão sadia, sua mão comprometida está dentro aqui dessa caixa, e o seu cérebro vai entender que o reflexo da sua mão sadia que está fazendo o movimento, seria a sua mão comprometida, né? Então, existem estudos mostrando já a eficiência, né, no treinamento da terapia do espelho. O seu fisioterapeuta também tem que te orientar em relação a isso, existem protocolos de utilização. A prática mental também, que é você pensar no movimento, isso daqui, gente, muito bom depois do Botox. A gente vai falar do Botox daqui a pouco, mas pensem nisso, já lembrem disso que a gente vai falar do Botox, aí vocês vão entender melhor. A prática mental, você vai pensar no movimento que você quer retornar. Então, eu quero abrir a mão. Então, você vai se concentrar, fechar os olhos e vai pensar na sua mão, abrindo desde os seus dedos, levantando, abrindo todos os dedos, esticando, 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 até o final. Você não vai fazer o movimento, mas você vai pensar o movimento que você quer fazer. Então, tem que ter muita concentração, sem nenhum tipo de estímulo sonoro que possa atrapalhar aí durante a prática. E uma outra utilizada também é a terapia de restrição, de indução de movimento. Deixa eu tirar minha telinha aqui para vocês verem. Você inibe nesse caso aqui é uma luva, né?
Tem pessoas que usam a tipoia, mas também precisa ser orientada às atividades de acordo com a sua necessidade pelo seu fisioterapeuta. Então, e por pessoa que é credenciada e apta a fazer a terapia. Então, você inibe o lado comprometido, não comprometido, e começa a fazer as atividades com o lado comprometido. Claro que você já precisa ter uma ativação, uma função, tá? E aí é impressionante, gente, que não é só de membro inferior, que ela está fazendo de membro superior. Mas é impressionante como ela gera uma melhora da percepção de todo o hemicorpo, de todo o lado comprometido. É bem legal. Então, assim, isso são técnicas para aumentar a função dessa musculatura que está aí controlando a espasticidade, tá? Às vezes, quem tem uma espasticidade com um grau mais leve consegue fazer de cara. Às vezes, pessoas com um grau mais elevado têm que primeiro fazer os recursos para controle da espasticidade para depois realmente fazer a ativação, a ação dessa musculatura, tá? Então, pensem nisso. E um outro tratamento que vem aí, que eu falei para vocês, que vem com a questão Lembra que eu falei que tem os fatores neurais e não neurais, componentes neurais e não neurais? Componentes neurais a gente não consegue interferir muito, os não neurais a gente consegue interferir mais. A neuromodulação aí vem há algum tempo e hoje se tornando mais realidade, fazendo uma modificação aí nesses componentes neurais. Então, a gente tem estimulação magnética transcraniana e a gente tem estimulação transcraniana por corrente contínua. Então, essa primeira aqui é a estimulação... Deixa eu tirar aqui. Essa primeira aqui, ó, é a estimulação magnética transcraniana, né, que tem um campo magnético colocado aí na região específica que você quer estimular, e aí o médico vai avaliar especificamente, o médico, o fisioterapeuta, geralmente o médico que faz aqui no Brasil, mas o fisioterapeuta também pode fazer. Então, existe toda uma avaliação prévia para ver a real necessidade e a área que vai ser estimulada. Para a espasticidade, tem estudos mostrando a eficiência mais da estimulação transcraniana por corrente contínua. Então, é uma corrente que você coloca exatamente numa região que você acha que pode controlar mais essa espasticidade. E você vai fazendo um movimento específico. Então, esses eletrodos aqui vão ficar no músculo específico, vai fazer determinado movimento que você queira. Então, tem surtido resultados importantes na espasticidade na transcraniana por corrente contínua. Então, é mais aí um tratamento que a gente pode utilizar para controle da espasticidade e melhora do movimento em geral, tá? E aí, os tratamentos, né, que não são as terapêuticas, mas sim, né, as terapêuticas médicas e medicamentosas. O Botox, então a toxina botulínica. Gente, presta atenção, preciso que vocês entendam isso. Tem muita gente que fala que o Botox não traz resultado, não surte efeito em algumas pessoas. Eu não consigo enxergar muito isso, porque o Botox é uma toxina que tem que paralisar o músculo e vai paralisar temporariamente. Ou é a dosagem, ou é o local que foi aplicado errado, ou então todos esses fatores agravantes e desencadeantes estão assim, muito elevados, e aí nem a medicação está fazendo efeito, entende? Então, e outra coisa, o Botox ele faz efeito quando bem aplicado, quando bem direcionado, só que você precisa fazer uma fisioterapia, você precisa fazer estimulação, é o que eu falei, não adianta só perder a espasticidade, mas não atingir a função, porque daqui a pouco a espasticidade entra novamente. Então, é necessário um planejamento de estimulação daquele músculo contrário ao espástico, para que você consiga aumentar o tempo de duração do Botox, vamos dizer assim. Então, o Botox tem uma variação de tempo aí, de efeito de 3 meses até 12 meses, em alguns casos até mais. Então, quanto menos você aplicar, melhor, né? Mas você também só pode aplicar uma frequência menor se estiver realmente fazendo resultado. Então, a gente consegue perpetuar não, mas assim, diminuir, né, a frequência de utilização, né? Num ano, se você aplicar de 3 meses, você faz 4 aplicações. Se você conseguir reduzir, né, e aumentar o tempo de ação para 1 ano, você faz uma aplicação no ano. Então, isso modifica muito. E assim, também é um procedimento caro, mas também já se consegue fazer pelo SUS, então vê aí na sua cidade, na sua região, e ele é muito importante. Provavelmente, essa semana,
vamos estar falando, vai ter uma live com a doutora Sandra, que é fisiatra, para a gente falar sobre Botox e para vocês entenderem a ação dele aí, tá? Medicamentos orais, então, se você não toma, é espástico, não toma medicamento, né, para oral mesmo, pela boca, para espasticidade, conversa com o seu neuro. Ele tem medicamentos aí para indicar. O óleo de canabidiol, quem não viu a live com a doutora Jéssica Tilly, a gente falou sobre isso. Ele tem efeitos CDB para a melhora da espasticidade também. É preciso ser prescrito pelo seu neurologista. Medicamento tópico, hoje a gente tem um spray que chama Ziclag, que eu utilizo com os meus pacientes e eu consigo ver resultados importantes nos meus pacientes para redução dessa espasticidade. E em casos de mais, né, de um grau elevado, de uma contratura, de uma deformidade, cirurgia. Em último caso, realmente, tá, gente? Para deixar chegar a esse ponto de ter que fazer cirurgia, porque realmente a pessoa nunca fez nada de tratamento para espasticidade, tá? Importante, estamos finalizando, tá? E aí eu já vou abrir para pergunta. Importante, qual o seu grau de espasticidade? Tenta entender onde que você está dentro dessa classificação que eu passei para vocês aí. Já tem ativação do músculo contrário? Então, se já tem ativação do músculo contrário, ótimo. Vamos trabalhando aos poucos para ir aumentando essa ativação e aí a espasticidade vai diminuindo cada vez mais. Lembra? Coloquei aí 5 pontos importantes. Manter posição neutra. Mas só isso não é suficiente. Ativar músculo contrário da espasticidade. Atentar aos fatores agravantes e desencadeantes. Gente, mas é atentar mesmo, tá? Tentar movimentos sem compensações. Então, as compensações acabam enganando a gente. Você acha que você está levantando a mão, mas quem está levantando a sua mão é o seu corpo. Tá? Então, assim, essas compensações, elas só atrasam porque elas enganam a nossa percepção e ela não traz com clareza o real movimento que você tem. Então, conseguiu fazer isso aqui, gente, já tá, é melhor você conseguir fazer isso aqui certinho do que fazer com toda a compensação do tronco, tá? Engane você o seu cérebro, tá? Coloque para ele o que é mais prioritário, o que é melhor. Tentar movimentos seletivos, não em bloco. Então, assim, será que eu consigo dobrar o meu punho esticando o meu cotovelo? Né? Então, é um movimento seletivo. Então, tenta não fazer movimentos em blocos. São 5 pontos importantíssimos aí que a gente tem que atentar. E por último, gente, acredite na sua recuperação. Acredite mesmo, isso não é papo, você tem que acreditar, você é o sujeito da sua recuperação. É preciso ter informação, mas é preciso também fazer por onde? Porque o cérebro ele é capaz de mudar, ele é capaz de se adaptar, é capaz de se moldar, tanto a nível da estrutura, quanto a nível funcional. Então, existe uma lesão cerebral, mas eu posso moldar outras estruturas para isso. E hoje em dia, daqui a pouco, se bobear, a gente já tem até reversão da lesão, né? Já existem aí estudos com ratos mostrando não sei se vocês viram, eu fiz um post há um tempo atrás aí no Instagram falando sobre isso. Tirou um pedaço da pele lá, colocou na região da lesão do rato e recuperou. Então, vai saber daqui a algum tempo, né? Então, o cérebro consegue moldar tanto a nível da estrutura quanto a nível funcional ao longo do desenvolvimento dos neurônios e quando sujeito às novas experiências. Então, assim, se sujeite a novas experiências. Não se contente em, não consigo, quando é hora de parar? Não é hora de parar, você está vivo, você está aí prestes a melhorar a sua condição a partir do momento que você se disponibiliza para isso, tá? Então, eu acredito muito nisso e queria muito que vocês conseguissem acreditar nisso, porque isso muda muito. Eu falo isso com experiência própria, com os meus pacientes. Isso muda muito a visão e isso faz com que a sua recuperação trilhe um caminho de um sucesso importante para o seu quadro. Então, pensem muito nisso. Se você gostou desse conteúdo, mas precisa da minha ajuda mais de perto para colocar tudo isso em prática, e quando eu falo de ajuda, não é ajuda somente aí pelo seu quadro de espasticidade que te incomoda tanto depois do AVC. E sim, ajuda para todas as sequelas, tanto físicas e psicológicas,
que te atormentam e te incomodam depois do AVC. Então, eu tenho um convite para te fazer. Eu criei um método baseado no meu atendimento fisioterapêutico que eu faço há 20 anos, já com centenas de pessoas que tiveram AVC. E ele é justamente para quem não pode se consultar pessoalmente comigo, mas que se deseja muito recuperar do AVC, ter mais qualidade de vida e ter uma maior chance aí da melhora dos seus movimentos. E você ainda tem acesso a um grupo de WhatsApp exclusivo para tirar suas dúvidas diretamente comigo e com várias outras pessoas que estão no grupo e estão se recuperando aí depois do AVC. Quer conhecer esse método? Então clique no primeiro link abaixo desse vídeo porque eu vou te explicar tudo. Te espero lá. No mais, gente, passei um pouquinho do tempo, mas eu queria muito agradecer de estar podendo falar para vocês aqui durante essa 1h30. Aqui estão os meus contatos aí no Insta, quem nos segue aí, falando de AVC para você lá no YouTube. Então, meu canal veio para realmente trazer informação e orientação. Espero muito que eu tenha ajudado vocês. Espero muito que eu tenha me feito entendida para vocês, para que vocês realmente tenham entendido tudo que eu passei aqui hoje para vocês e que isso modifique um pouco a visão, o planejamento, a forma de lidarem com o seu quadro de espasticidade. Então, a gente vai abrir aqui um pouquinho agora para pergunta. Tem um chat aí ao vivo. Passei uns 10 minutinhos do tempo esperado, mas eu acho que tá bom. Acho que eu tô aí no limite tolerável. E eu queria abrir para pergunta. Então, tem o chat aí ao vivo no YouTube e vocês podem digitar aí e para a gente conversar um pouco a respeito disso. Agora eu vou responder algumas perguntas que algumas pessoas enviaram sobre espasticidade, que eu acho que é interessante aqui a gente tirar algumas dúvidas. A primeira pergunta é da Balu. Ela fala que os dedos do pé estão duros, que fica tipo garra e dói muito. O que ela deve fazer? Isso pode ser sim um aumento do tônus muscular, uma espasticidade. Mas a primeira coisa que você tem que tentar entender é se isso é uma reação associada, que os dedos só ficam em garra mesmo na hora que fica de pé, como uma reação mesmo, para o dedo agarrar bem no chão e por isso ele dobra e manter o equilíbrio, ou se isso se mantém constantemente. Se isso se manter constantemente, a dor deve ser muito intensa, porque não relaxa, e aí geralmente precisa sim fazer aplicação de toxina botulínica, tem alternativas para melhorar essa questão. Precisa fazer fisioterapia, precisa mobilizar esse dedo, precisa fazer massagem nesse dedo, precisa alongar, que provavelmente já tem um encurtamento, se a dor existe. E até tomar algumas medicações para melhorar essa dor, se for o caso. Então, eu preciso passar no fisiatra, no neurologista e no fisioterapeuta. Se o dedo não fica constantemente assim, então provavelmente é uma reação associada, principalmente quando está de pé, ou quando joga o peso para esse pé, de pé ou sentado, provavelmente é um déficit no equilíbrio, é uma falta de percepção, de sensação daquele lado. E você precisa de uma estratégia protetora para se manter mais no chão, e aí o dedo fica em garra, e aí é essa reação associada. Treinar o equilíbrio, treinar a transferência de peso para esse lado, treinar a sensação, né, na sola desse pé vai ser importante. E aí talvez você nem precise de uma aplicação de toxina, você nem precise de uma intervenção um pouco mais direcionada para essa espasticidade. Isso é uma reação a um desequilíbrio ou uma falta realmente de equilíbrio, de confiança no lado mais acometido. Então é importante diferenciar dessas duas formas. É uma reação associada ou é uma mantém em garra quase o tempo inteiro e é um aumento do tônus importante, ou aumenta o tônus só realmente na hora que você transfere o peso. Aí as conduções terapêuticas vão ser diferentes. Mais uma pergunta aqui que eu acho interessante a gente falar é sobre o spray. A Rose pergunta, né, que eu falei sobre um spray, você pode comprar esse spray na farmácia, qual o nome desse spray? É um spray de uma medicação tópica, ou seja, que a gente utiliza na região onde está espástico. É um spray fitoterápico que chama Ziclag.
ele não tem comprovações científicas de que realmente ele funciona para espasticidade, mas na prática clínica a gente vê alguns resultados interessantes, principalmente se você fizer a aplicação, né, desse spray na região do músculo onde está espástico, no músculo espástico, antes mesmo da fisioterapia, então uns 10, 15 minutos antes da fisioterapia. E parece que a gente consegue ver um relaxamento, uma ativação mais efetiva desse músculo depois da utilização do spray. Então, como a gente não tem evidências científicas robustas para realmente bater o martelo e falar, olha, pode usar todo mundo, precisa ser criterioso, no sentido de entender se o custo-benefício é interessante, porque é um custo alto do spray, mas como usa pouco, a cada vez que você vai passar no músculo é um pouquinho só que usa. Então ele dura durante bastante tempo. Mas se você for utilizar em vários músculos espásticos, a duração desse spray vai ser menor. Em pacientes que eu preciso usar em 1, 2 músculos, por exemplo, dura geralmente de 3 a 4 meses a utilização, às vezes até mais, dependendo de qual músculo que a gente está falando, né? Músculos maiores tem que usar um pouquinho mais. Geralmente compra na farmácia, mas não são em todas as farmácias que é vendido. E até onde eu sei, existe um site que vende esse medicamento e precisa da prescrição do fisioterapeuta ou do médico. Como é um fitoterápico, o fisioterapeuta pode prescrever sim, mas vai precisar do número do registro dele para você comprar. Então, precisa ter uma condução do profissional te auxiliando em onde especificamente tem que aplicar. E não adianta aplicar e não fazer nada, né? Geralmente a gente faz pré-treino, pré-fisioterapia para ativar e melhorar a ativação daquele músculo. A Jeane comenta que teve um AVC há 1 mês e meio e pergunta se é normal ficar repuxando os nervos. Talvez essa é a descrição, né, de uma pessoa que talvez não tenha a informação como deveria, não é técnico, não trabalha na área da espasticidade, esse repuxar dos nervos. Os meus pacientes falam isso, né, que a sensação é que tem alguma coisa puxando contra o movimento. E a espasticidade dá essa rigidez, dá essa dureza, dá uma dificuldade realmente do movimento acontecer. Eu diria que não é normal, né? Pode acontecer, é esperado do quadro da sequela de um AVC, por exemplo, as pessoas terem aumento desse tônus que é a espasticidade. Mas como eu falei na aula, existem vários fatores que precisam ser controlados, fatores que a gente diz neurais e não neurais, e para interferir positivamente nessa diminuição desse tônus muscular. Então, dentro do processo de reabilitação, ganhar força, ativar esse músculo é importante, mas se esse músculo estiver muito encurtado, a gente talvez precisa ganhar um pouco mais de comprimento muscular. Nem sempre o alongamento, muita gente fala que tá espástico tem que alongar, então nem sempre o alongamento ele vai ser efetivo, então precisa ter um encurtamento para realmente o alongamento ser efetivo. Tem muita gente que acha que tá espástico, a principal terapêutica é alongamento e a gente já sabe que não é. Então, o alongamento não melhora a espasticidade, mas o alongamento pode melhorar o encurtamento que a espasticidade provoca. Estresse, problemas infecciosos, inflamatórios, febre, alteração intestinal, tudo isso pode gerar um aumento do tônus muscular. Então, que a gente chama de fatores não neurais também. Então, não adianta nada você fazer fisioterapia, tentar ativar o músculo, usar todas as estratégias possíveis e impossíveis e não controlar o estresse, não controlar essa questão emocional, não controlar o funcionamento do seu corpo da forma melhor possível. Até uma sinusite, para vocês terem uma ideia, pode interferir no tônus de forma negativa. Então, é importante também pensar nesses outros aspectos. É multifatorial, assim como a gente fala que a dor é um processo multifatorial, depende de muitos fatores e que interferem na dor, a espasticidade também. Então é preciso tentar controlar esses fatores no seu dia a dia para ter resultado positivo nesse controle do tônus muscular. E aí a gente tem terapêuticas como a eletroterapia, como a estimulação magnética transcraniana, como a ativação desses músculos, técnicas fisioterapêuticas, como, por exemplo, PNF, Bobot, enfim,
que aí o próprio profissional pode conduzir para a melhora desse quadro, mas sempre objetivando a função. Se você consegue fazer alguma coisa dentro da função, de pegar, de andar, de sentar e levantar, a tendência é esse tônus ir normalizando, diminuindo, e você cada vez conseguindo fazer mais funções. Eu vou fechar aqui então, e qualquer coisa vocês podem conversar também lá pelo grupo, eu acho que vai ser importante. E faz um favor para mim, respondam, por favor, eu vou mandar para o e-mail de vocês, o e-mail que vocês cadastraram a aula, uma pesquisa que eu precisaria muito que vocês respondessem para que eu consiga melhorar cada vez mais o conteúdo que vai chegando até vocês e para eu entender o que realmente é uma dificuldade, o que realmente é um problema para vocês. Então, se vocês puderem fazer esse favor, eu vou agradecer muito. Até mesmo porque a intenção é de estar trazendo para vocês agora, durante todo esse ano, conteúdos novos. Conteúdos que realmente possam trazer orientação e auxílio na condução do AVC desde o início, desde a hora que você teve AVC e já está hemodinamicamente estável dentro do hospital, até a condução dentro de casa, condução para retorno do movimento. Então, esse é um projeto que eu tenho e é um projeto que eu sei que vai conseguir chegar a diversos locais do Brasil e do mundo e eu acredito que a gente possa aí estar modificando muito aí a visão das pessoas que tiveram AVC e tá trazendo essas pessoas para agirem como atrizes e atores principais na sua recuperação. Então, esse é o intuito. Espero que vocês acompanhem, espero que vocês se beneficiem de todo esse conteúdo e desses produtos, desses projetos que eu vou trazendo para vocês durante todo esse ano. Isso virou um propósito de vida profissional e pessoal para mim. E espero muito que vocês possam estar divulgando, possam estar compartilhando, possam estar trazendo todo o conhecimento para quem precisa, para quem teve um AVC, para quem não tem condições, literalmente, de ter algum tipo de assistência, para quem está num local sem nenhum acesso, para quem está à beira de tentar alguma coisa ruim para a sua própria vida. Então, eu acho que o meu intuito, o meu objetivo é esse, com todo esse projeto. Então, espero muito o apoio de vocês, e através do compartilhamento, através de estar ajudando a chegar a informação para outras pessoas como vocês, e que tudo isso modifique realmente a sua visão e modifique a forma, hoje, no caso de você lidar com a sua espasticidade. Mas eu vou estar trazendo muito mais conteúdo além da espasticidade. Então, espero que você me acompanhe, espero que você faça muitas pessoas me acompanhar para que esse projeto realmente possa impactar muitas vidas, possa impactar muitas pessoas e possa fazer com que a qualidade de vida das pessoas que tiveram AVC se modifique, melhore cada vez mais, porque é necessário aprender a ter o AVC, é necessário aprender a lidar com o AVC. Então, com todas as sequelas que o AVC traz, né? Então, e de uma forma muito tranquila, de uma forma muito assertiva, de uma forma que traga realmente qualidade de vida para você. Então, espero contar com vocês e um grande beijo. Obrigada pelo tempo que vocês se disponibilizaram aqui para estar aqui comigo. E qualquer coisa, estamos aí no grupo, estamos aí nas redes sociais. Não se esqueçam de se inscrever no canal se você não é inscrito, falando de AVC para você. E vai lá no meu perfil, tire uma foto aí agora da tela, compartilhe lá no seu Instagram, me marca lá, @LudiTonyFísio, que vai ser um prazer compartilhar o seu empenho, o seu conhecimento que você acabou de adquirir lá na minha rede social. Então, gente, um grande beijo, boa noite e a gente se fala até a próxima. Espero que possa contar com vocês nas próximas. Um grande beijo.